Então, como eu já disse, eu acredito que Deus pode falar realmente ao coração dos irmãos. Se você não tem essa expectativa, cria essa expectativa naquilo que Deus vai falar. Eu costumo dizer que eu tenho aí 2 ingredientes muito bons que Deus gosta de usar. Eu sou uma pessoa improvável, sou aquela pessoa ali que Paulo diz, né, que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as coisas sábias, escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Eu sou uma coisa que não são. Então, eu sou essa coisa e Deus tem me usado. E eu também sou uma pessoa fraca, sou uma pessoa imperfeita demais. E graças a Deus, porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, aumente a sua expectativa naquilo que ele quer falar ao seu coração. Curve sua cabeça, feche seus olhos, ore comigo. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos. Louvamos o teu nome pelaquilo que tu és. E só por isso nós queremos te louvar, pelaquilo que tu és. Tu és o nosso Pai, tu és o nosso Deus bondoso, misericordioso. Pai, fala agora o nosso coração. Deus, desde o dia que eu recebi o convite para aqui estar, eu já tenho te perguntado o que o Senhor gostaria de falar aqui em Vital Brasil. O que, Espírito Santo, o Senhor deseja falar aos irmãos aqui. E aqui estou como instrumento nas tuas mãos. Me usa como boca sua aqui nesse lugar. Prepara os nossos corações para recebermos a tua palavra. Que a tua palavra nos nossos corações possa gerar vida. Em nome de Jesus, amém. Então, recebi esse convite com muita alegria, com muito temor. Não me considero um pregador, mas estou aqui disposto, estou disponível nas mãos de Deus para falar com os irmãos, para compartilhar aquilo que Ele me colocou no meu coração, né? Então, assim, eu quero desafiar os irmãos aqui hoje. Como eu falei, né? Eu vi aqui a parte de trás aqui da igreja, vi a parte da frente, né? O mundo, não só Vital Brasil, não só Niterói, Rio de Janeiro, Vila Valqueire, o mundo está num momento, né, nesse momento de pandemia, um momento que é bem delicado, bem difícil para todas as pessoas, né? Uns sofrendo mais, outros sofrendo menos, mas todos sofrendo, todos lutando, né? E a minha mensagem hoje aqui é para você, irmãos, já está ali, né? Assumir a sua posição. Assuma a sua posição. Eu peguei essa imagem aí de soldados espartanos, né, numa posição de defesa, uma posição de combate, e eu quero falar de combate, quero falar de luta, quero falar de assumir posição com vocês. Então, eu gostaria de pedir a vocês que vocês abrissem suas Bíblias no 2º livro de Samuel, no capítulo 23. 2º livro de Samuel, capítulo 23, apenas os versículos 9 e 10. Abra sua Bíblia, ligue seu smartphone. Sempre quis falar isso. Pegue sua Bíblia. Uma vez, enquanto os irmãos acham aí, eu fui levar uma mensagem numa igreja que antes da mensagem o pessoal pegou a Bíblia, levantou e recitou um versículo. Eu fiquei constrangido porque eu estava sem Bíblia. Aí catei a Bíblia da minha esposa e subi no púlpito com a Bíblia. Mas normalmente eu costumo usar aqui o celular. Então, você achou? Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 9 e 10. Diz assim: Depois dele, Eleazar, filho do Aioíta Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Esse é um texto bem conhecido, né? Principalmente sobre a parte que a mão de Eleazar fica dormente, a mão gruda, né? Algumas versões vai dizer que a espada grudou na mão de Eleazar, mas a verdade é que através de Eleazar, através da posição que Eleazar assumiu, como eu disse para os irmãos, ele assumiu uma posição, ele manteve firme a sua posição, e Deus efetuou um grande livramento. E o texto diz, né? Esse capítulo aqui de Samuel fala sobre os principais guerreiros ali de Davi, né? E Eleazar era um dos 3 principais guerreiros de Davi. Então, assim, a gente pode destacar alguns pontos desse texto, né? Que Eleazar era um dos principais guerreiros, que Eleazar andava com Davi, rei de Israel, que os israelitas recuaram, né? Mas que Eleazar manteve sua posição, que ele ficou firme, que ele ficou inabalável, que Eleazar lutou bravamente, ao ponto da espada, como eu falei, ficar grudada na sua mão. Né? Será que seria um exagero das Escrituras dizer que a espada grudou na mão de Eleazar? Eu acredito que não. Eu acredito que, como está escrito, assim foi. Né? Eu destaco também que houve uma grande vitória concedida por Deus, e ainda aqueles que recuaram voltaram para saquear despojos. Né? Algumas coisas que nós podemos destacar
aqui nesse texto. E eu queria trazer o título dessa mensagem, né? Assuma sua posição. De tudo que eu falar, se você puder sair daqui com isso na sua mente, assuma sua posição. Grave isso. Né? Se você quiser anotar, se você quiser colocar um marca-texto aí no seu note, mas acredito que vai ficar bem firme na sua mente, que nós vamos falar muito sobre isso. Assuma sua posição. E eu queria trazer alguns significados. Eu fui estudar, fui pesquisar esses versículos aqui e quero compartilhar com os irmãos alguns significados aqui, de algumas palavras-chave, alguns personagens nesse texto. Eleazar. O significado de Eleazar é Deus ajudou. Eleazar significa Deus ajudou. O texto vai dizer que ele era aoíta, era um filho de Aoi, né? Aoíta, que significa irmão da tranquilidade. Aoíta era um clã dele, né? Então era judeu, era da tribo de Issacar, então era quem é do bairro, quem mora em Niterói é um quê? Niteroense? Fluminense, niteroense, fluminense? Era isso daí. Eleazar era aoíta. Então, aoíta significa irmão da tranquilidade. Então, Eleazar, Deus ajudou, aoíta, irmão da tranquilidade. E eu vou chamar de Pakdamim. A gente leu aí no texto, eu li na NVI, não sei qual é a sua versão, tá paz da mim, né? Eu vou chamar de Pakdamim, que é uma tradução possível também. Que é o local onde ele estava. O local onde ele estava era Pakdamim. Pakdamim significa fronteira de sangue. Então, eu queria conversar com vocês aqui, ler esse texto na perspectiva aqui de Vital Brasil. Né? Esse trecho aqui, imagina se a gente fosse escrever esses 2 versículos pensando aqui em Vital Brasil. Como será que a gente escreveria? Vamos pegar aqui alguns personagens, né? Eleazar era um dos principais guerreiros de Davi. Quem seria o nosso Davi aqui em Vital Brasil? Estão apontando. Quem seria o nosso Davi aqui? Pastor Domingos. Pastor Domingos seria o nosso Davi aqui. Vamos escrever. Vou pegar aqui a minha caneta, vamos escrever. Então, será que estaria escrito aqui, nesses 2 versículos, será que estaria escrito que Vital Brasil, a igreja aqui em Vital Brasil, ela manteve a sua posição como Eleazar? Ou estaria escrito que Vital Brasil recuou, como fez o restante do exército? O que seria que estaria escrito aqui? E eu já quero perguntar a vocês, diante dos inimigos, diante das batalhas das nossas vidas, diante do dia a dia, diante dessa pandemia, a gente tem recuado ou a gente tem mantido a nossa posição? Mantida a posição. Então eu quero conversar, né, com vocês sobre isso, eu quero desafiar vocês a assumir a posição e a lutar bravamente. Né? E sobre Eleazar eu falei com os irmãos, né? Eleazar, Deus ajudou. Davi era o líder de Israel, era o rei, o líder de Israel, um homem que buscava sempre o socorro de Deus. A gente vai ver isso muito no livro de Salmos. Né? Sempre Davi pedindo o auxílio de Deus, pedindo o socorro de Deus, o auxílio de Deus. E nesse momento aqui, dessa luta, dessa batalha, Deus socorre o Davi, só que através de quem? Através de Eleazar. Deus ajudou. Então, o socorro a Davi, o socorro ao pastor Domingos veio através de Eleazar. Deus ajudou. Esse é o significado do nome. Então, assim, a gente precisa... eu gosto muito de significado de nome. Rafael, não sei se vocês sabem, vem de Rafael, ou El Rafa, que significa Deus cura ou Deus curou. Né? E quando meu pai me deu esse nome, eu não sei se ele vai estar assistindo ou se ele vai assistir depois, mas meu pai estava com os 2 pés quebrados, né? E o médico tinha dito a ele que ele não voltaria a andar, se voltasse a andar, ia andar igual um boneco de pau, que nunca mais... Mas Deus curou meu pai. E nesse período aí minha mãe estava grávida. Aí ele pegou esse nome e me deu o nome de Rafael. Deus cura, Deus curou. Né? Então, não sei, talvez o seu nome não tenha muito Domingos. Pô. O que será que significa Domingos? O que será que um pai, uma mãe... Dia do Senhor. Olha aí, tá vendo só, jovem? Não faça mais isso. Dia do Senhor. Não sei o que o seu nome pode significar. Talvez não tenha, você fique triste. Mas o meu nome não... Pensa talvez aí o momento que você nasceu na sua família. Será que no momento que você nasceu... geralmente acontece isso, né? Às vezes o casamento está em crise, aí o casal engravida, né? Como uma esperança para um casamento, um renovo para um casamento. Então, quem sabe você nasceu no momento... Não sei em qual momento você nasceu do seu nome, mas aqui, Eleazar significa Deus ajudou. Eleazar, e ele não era apenas um guerreiro. A Bíblia diz aqui que ele era um dos 3 principais guerreiros. Nossa, o que será que faz um guerreiro ser um dos 3 principais? Ser um guerreiro já é algo notável, né? Já é algo muito bom. Agora, um dos 3 principais guerreiros. São atos de bravura. É quando todos estão recuando, ele está avançando. Quando todos fogem, ele está indo para o combate. Né? É quando provavelmente ali, quando um exército está sendo afrontado por 40 dias por um grande inimigo, essa pessoa decide responder a essa afronta, como foi o caso de Davi. Davi também era um grande guerreiro.
né? Então, é isso que um grande guerreiro faz. Quando o exército está sendo afrontado, quando as pessoas estão ali com medo, as pessoas estão, cara, o que vai acontecer no meio dessa pandemia? Tem uma pessoa que se levanta, não, eu vou lutar, eu vou avançar, eu vou manter a minha posição. Isso faz um grande guerreiro. Como eu falei para vocês também, né, ao aí ter irmão da tranquilidade. E eu quero perguntar a vocês, será que a gente tem sido irmão da tranquilidade? Será que a gente tem sido uma pessoa tranquila? Né? Será que a gente é uma pessoa que tem uma palavra de Deus para as pessoas que estão à nossa volta? Será que quem chega aflito perto da gente, a gente tem uma palavra de consolo? Será que no meio dessa pandemia a pessoa chega perto da gente e ao invés de termos uma palavra de Deus, a gente não é isso mesmo, acho que o mundo vai acabar. Olha, não sei não, hein, ó. Acho que é o apocalipse. Não, esse governo aí eu não sei do governo. Olha, será que a gente tem sido irmão da tranquilidade? Será que as pessoas, elas sentem essa tranquilidade, sentem essa paz, a paz que é de Deus que excede todo o entendimento? Será que elas sentem isso? Será que temos sido isso ou a gente está inquieto, gerando mais confusão e mais intranquilidade? Não sei não, hein, pastor. Online, célula online, acho que não vai dar não. Aí é melhor fechar a igreja, vamos ficar todo mundo em casa, vamos trancar, comprar papel higiênico, água, vamos se trancar em casa. Ou a gente teve isso, né? Lá no início da pandemia, acabou o papel higiênico. Não sei, não sei, não sei, não sei. Mas eu queria que você refletisse sobre isso. Será que você tem sido irmão da tranquilidade? E aqui um ponto principal, Pac Damim, eu vou chamar de Pac Damim, fronteira de sangue. Eu entendo essa fronteira de sangue como um local decisivo, um local de guerra, um local de luta, um lugar de combate, um lugar de aperto, um lugar de aflição, um lugar onde perdas podem ocorrer. Fronteira de sangue. Fronteira de sangue, sabe, se eu vim lá do Rio, se o pastor fala assim, olha só, Rafael, você vai pegar a ponte, assim que você sair da ponte, você vai passar pela fronteira de sangue. Não. Olha, Rafael, pastor Domingos, qual é o ponto de referência aí de Vital Brasil? Fronteira de sangue é o ponto de referência. Sabe? Pastor, com muito carinho, pode ser online? Posso levar a mensagem online? Tem que ir mesmo, pastor? Fronteira de sangue. Eu quero que você entenda esse Pac da minha fronteira de sangue como algo assim. Faixa de Gaza, sabe? Fronteira de sangue, um local de luta, um local de batalha. E eu queria saber de vocês, será que a gente está vivendo num momento de Pac da minha, num momento de fronteira de sangue? Essa pandemia, será que essa pandemia é uma fronteira de sangue? Será que está havendo perdas de vidas, perdas de financeiras, perdas de membresia, perdas, sei lá, será que está havendo perdas nessa fronteira de sangue? Você concorda que a gente pode chamar esse momento de pandemia de uma fronteira de sangue? Será que a gente pode chamar? Eu acredito que sim. Então, assim, talvez você mesmo que esteja aqui, você que esteja cultuando conosco online, você esteja passando por um momento de perdas. Talvez você tenha perdido familiar nesse momento de pandemia. Talvez você tenha perdido o seu emprego. Talvez você tenha perdido a sua alegria. Talvez você tenha perdido a paz. Talvez você tenha perdido a sua intimidade com Deus. Talvez você tenha perdido o seu casamento. Você tenha perdido. O pessoal que está online não travou não, tá? Talvez você tenha perdido alguma coisa nessa fronteira de sangue. Mas eu quero te dizer uma coisa. Fronteira de sangue é lugar de vitória, é lugar de livramento, é lugar de riquezas, mas antes disso, você precisa assumir sua posição, antes disso, você precisa lutar. É o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que é uma fronteira de sangue, que lá depois, no final de uma luta, o pessoal foi lá e, recolheu os despojos, né? Pensa ali naquela mesa de café, mas a gente chegou aqui de manhã mais cedo, a mesa de café já estava pronta. Mas, nesse caso aqui do texto, o pessoal precisou lutar para ter direito à mesa do café. Então, eu quero contar para vocês algumas fronteiras de sangue que eu tenho passado. Minha cirurgia. No início do ano, 14 de janeiro, eu fiz uma cirurgia de desvio de septo. Foi uma cirurgia ali que eu precisava fazer para melhorar minha sinusite, questão respiratória, e eu fiz essa cirurgia. E correu tudo bem com a cirurgia, foi tudo tranquilo. Só que 10 dias depois da cirurgia, quando não era mais para ocorrer, já era para estar tudo mais ok, né? 10 dias depois, inexplicavelmente, eu tive uma hemorragia muito forte. Eu fiquei durante meia hora sangrando e engolindo sangue. Chegou um momento que eu comecei a me afogar com sangue, engolindo sangue. E até chegar no hospital. Cheguei na emergência do hospital já apagando, já não conseguia já respirar, não conseguia só... E eu já estava sentindo que eu estava apagando, sabe? Não sei quantos já passaram por uma situação assim. Depois eu descobri que eu entrei em choque hipovolêmico, devido à perda de sangue que eu estava tendo. Então eu entrei em choque e nesse momento eu só conseguia pensar em Jesus. Só conseguia pensar em Jesus e pedir, só conseguia a minha mente, Jesus. Antes a minha mente estava, né? Jesus me socorre, me sustenta. Aí depois já estava Jesus, aí já no final já estava e apaguei. Entrei em choque. E ali na emergência, eu estava na emergência,
né, estava numa sala da emergência e teve um corre-corre de médicos na emergência. Você imagina uma emergência de hospital. Agora, imagina médicos correndo para cima e para baixo numa emergência de hospital. É coisa boa? Então, assim, o meu cunhado que me socorreu junto com a minha esposa estava próximo ali, meu cunhado que tirou, vem cá, vamos ali fora, levou ela ali fora, tirou ela daquele ambiente ali e depois de algum tempo a Roberta diz que ela estava esperando receber a notícia que eu tinha falecido. Né? Mas essa parte aqui é um testemunho à parte. Mas antes de operar, eu quero dizer a vocês que eu estava muito preocupado com a minha célula de adolescente. Naquela época eu tinha uma célula de adolescente e a célula masculina. A célula masculina eu ainda tenho, a de adolescente virou um projeto de esportes, enfim. Então, eu havia combinado com os adolescentes, que eu estava internado, acho que era dia 13, era uma quarta-feira, era o dia da célula dos adolescentes. Eu combinei com eles, eu estava internado, né, aquele pré-operatório, não é pré-operatório, né? Você se interna para operar no outro dia. Então, eu falei com eles, olha só, eu quero estar com vocês na célula. Combinei, acabou que não deu certo, mas estava preocupado com a célula. Depois da cirurgia, eu cheguei 6h30 no quarto e às 8 horas eu estava na célula, na minha célula masculina. Não podia falar, estava só ali, né, com o nariz tampado, com algumas coisas que já me falaram o nome, eu já esqueci, e estava ali na minha célula, online. Então, assim, essa foi uma fronteira de sangue que eu passei. Uma outra fronteira de sangue que eu passei, câncer da minha sogra. Quando eu recebi alta da cirurgia, né, no dia seguinte, a minha sogra ela não tem costume de andar sozinha, ela não gosta de pegar Uber, ela é uma das poucas pessoas, talvez, que ainda chame táxi. Eu não sei porquê, ela não gosta de Uber, ela gosta de chamar o táxi, porque o táxi é da empresa ali, e ela sabe qual vai ser o taxista, não sei o que passa na mente dela, ela está aqui, depois ela pode dizer aí no chat o que ela pensa. Mas a gente acordou depois de ter alta, cadê minha sogra? Sumiu minha sogra. Então, fazia alguns meses que a minha sogra sentia dores e inchaços assim, inexplicáveis. Né? E a minha sogra já tinha tido feito uma esterectomia, né, por questões de câncer e tal, e estava tudo ok, já uns 2, 3 anos depois, mas ela, depois desses 2, 3 anos, ela começou a ter alguns inchaços inexplicáveis, algumas dores. O que era, gente? Câncer. Então, assim, nesse dia que a gente acordou, e cadê a minha sogra? Cadê a Roberta? Não, cadê minha mãe? Não sei onde está. Ela estava na emergência do hospital, saiu sozinha. Então, ela estava, para resumir para vocês, ela estava com uma isquemia no intestino, iniciando um vazamento de fezes que evolui para infecção generalizada. Né? Ela precisou fazer uma cirurgia de emergência, uma cirurgia de alto risco. Depois da cirurgia de alto risco, os 2 dias na UTI dela foram decisivos para se ela ia sobreviver ou não. Enfim, resumo da história. Ela colocou até hoje está com bolsa de colostomia. A gente iniciou aí um período de 6 meses de quimioterapia. Graças a Deus, ela conseguiu passar muito bem por esses 6 meses de quimioterapia. Ainda está com a bolsa de colostomia. Ela está fazendo ainda ali a manutenção do tratamento do câncer, né, a injeção, e estamos esperando os próximos passos do oncologista. Ela ficou careca, né, o cabelo dela começou a crescer, está igual um nenenzinho, começou o cabelinho a crescer. Então, assim, uma coisa que eu vi assim, eu sempre ouvia falar sobre câncer, né, mas a minha sogra, eu olhava assim, nossa, ela implica comigo, eu implico com ela, não está doente nada, não tem câncer aí não, acho que isso daí é a conversa fiada dela. Sabe, eu nunca vi alguém passar ou nunca tive notícia assim de alguém passar tão bem por um período de câncer de tratamento, sabe? Nesse período ela continuou participando ativamente da célula dela e mesmo agora ainda com tratamento, acho que ainda esse mês ela vai assumir a liderança de célula, ela vai multiplicar, vai se tornar uma líder de célula. Com câncer, com bolsa de colostomia, vai virar uma líder de célula. Então, assim, eu até escrevi aqui no meu esboço, essa velha pinga-fogo. Inclusive, deixa eu aproveitar, não sou de fazer isso, minha sogra, eu te amo. Tio Mauro. Essa foto aqui é uma foto do meu pai. Esse cabeludo aí no meio, no centro, é o meu pai. À esquerda de vocês aqui, né, é o tio Mauro. Aí lá na outra, na direita, é o tio Enoque. E aqui ajoelhado é o tio Eliezer. Não Eleazar, mas Eliezer. Acho que é a mesma coisa. Então, o que aconteceu com o tio Mauro? Lá do outro lado de lá, o tio Pedro já faleceu. O tio Enoque faleceu já, em 2019. E do lado de cá, o tio Mauro faleceu recentemente. O meu tio Mauro, ele morava lá em Goiânia, né? E nesse período que ele faleceu, ele estava em situação de rua e já fazia 10 dias que o corpo dele estava no IML, esperando para ser reconhecido, estava como indigente no IML de Goiânia. Né? Como eu disse a vocês, ele estava em situação de rua. E nesse período aqui, fazia alguns meses que a gente tinha iniciado o Projeto Casa de Paz. Eu coordenei lá na igreja esse ano o Projeto Casa de Paz. O Projeto Casa de Paz foi uma grande bênção, irmãos. Ao total, foram 44 reconciliações e conversões. 44. Foram cerca de 120 filhos da paz. 160 mensageiros da paz. Então, foi uma grande bênção o projeto final. Né? Mas lá na primeira semana, depois que a gente... 21 dias de oração e planejamento e coordenação e mobilização,
Quando começou a ocorrer as conversões, já ali na primeira para a segunda semana, eu recebi a notícia que meu tio Mauro havia falecido nessa situação. Né? Já fazia 10 dias que ele já tinha falecido. E é um tio próximo, mesmo ele morando em Goiânia, né, era um tio próximo. Eu tenho muitas lembranças. Então começou a vir um monte de lembranças. Eu tenho a lembrança que essa foto aqui, eu não sei quem vai lembrar, acho que os mais antigos vão lembrar, da época que tinha um objeto que colocava uma foto lá no fundo e você olhava aqui assim. Não sei se vocês vão lembrar disso. Você colocava assim, ó, não sei se o pessoal que está online vai saber, tinha um bagulho aqui. Você olhava lá no fundo assim e tinha uma foto ali dentro. É essa foto aí. Meu pai, com muito carinho, ele conseguiu resgatar essa foto e ampliar. Então, essa foto tem lá, o meu pai tem grandona, ela é desse tamanho assim. Então, eu lembro, eu tenho essa lembrança desse objeto, eu tenho lembrança do tio Mauro. Era um tio próximo. Então, assim, foi algo que me deixou bem triste, né? Mas a gente estava num momento de casas de paz. E eu poderia ter parado Casa de Paz, poderia ter deixado a coordenação de Casa de Paz. Né? Quando eu comecei a coordenar a Casa de Paz, minha sogra estava fazendo quimioterapia, eu poderia não assumir, não coordenar a Casa de Paz. Quando eu operei, eu fiquei, né, tive complicação, eu fiquei até maio sendo acompanhado. Eu operei em janeiro, eu fiquei até maio sendo acompanhado, até final de maio sendo acompanhado pelo otorrino, até ter alta cirúrgica. Né? E nesse período aqui, foi um baque muito forte do meu tio Mauro. Né? E eu lembro que eu falei para o meu pastor, para o pastor Livre, para os líderes de célula, que eu não queria viver o luto, sabe? Talvez seja algo que eu não recomende para você, mas eu falei assim, cara, eu não quero viver o luto, não vou viver o luto, eu vou ficar triste. E no dia seguinte eu fui trabalhar, estava de serviço, chorei no carro, fui cantando louvores no carro, chorando, mas eu decidi que eu não iria entrar de luto, eu não ia viver luto. Esse foi uma fronteira de sangue. Uma outra fronteira de sangue que eu vivi foi meu tio Pedro. Então, assim, no dia 5 de setembro último, eu trouxe uma culto de líderes da Viva. Semelhante, né, ao nosso momento de manhã aqui que a gente teve, culto de líderes. Então, assim, foi 5 de setembro. E instantes antes de eu subir para trazer a mensagem, a minha irmã, ela me mandou uma mensagem no Zap. Poxa, ela vai pedir o link, né? Aí, quando eu olhei, ela, Rafa, o tio Pedro faleceu. Eu ia subir para pregar. Pregar não, que eu não gosto de falar que eu prego. Eu falo com vocês, converso com vocês. Então, Rafa, tio Pedro faleceu. Ele faleceu por complicações de Covid. Ele não chegou a falecer efetivamente de Covid, mas por complicações de Covid, né? Ele estava entubado. Então, assim, e esse tio aqui era o tio mais próximo que eu tinha. O tio Mauro já deu um baque, esse tio aqui era o mais próximo. Eu acredito que eu não sofri tanto com o tio Pedro, a perda do tio Pedro, porque eu fui fortalecido na perda do tio Mauro. Mas, assim, era o tio... Eu não sei se vocês vão achar. Eu acho, o pessoal dizia que eu era parecido. Deixa eu ficar aqui. Parecido? Parece um pouquinho? Pretinho, a cor, né? A cor parece. Talvez se colocar o óculos. Então, assim, era o tio mais próximo que eu tinha. E, assim, e agora? O que eu faço? Subo para pregar? Não subo, me desculpo. Olha, ressecou a minha boca de tal forma. Me lembro até de beber água, porque nesse dia estava sendo transmitido, eu fiquei com a baba, eu vou falar, baba, não tem outro nome, fiquei com a baba branca aqui porque minha boca estava seca. Minha boca estava seca e eu fiquei... Já viu aquele momento que você tem um zumbido no ouvido, que você fica assim, desnorteado, e agora o que eu vou fazer? Foi esse dia aí. Subo para falar, não subo para falar, e depois desse dia, o pastor Lívio é muito meu amigo, gosta muito de mim, ele me colocou para pregar no culto de líderes, e na sequência eu ia pregar na extensão em Bento Ribeiro, então ia ser 2 mensagens na sequência. E, cara, eu faço o quê? Subo para pregar, não vou para Bento Ribeiro, não subo e falo do meu tio, começo a falar ali, começo a chorar, ou falo daquilo que eu tinha certeza que Deus tinha colocado já no meu coração para falar para a igreja. O que eu faço? Né? Subo e ministro aquilo que eu pedi água para a Roberta e ministrei aquilo que estava no meu coração. Consegui ministrar aquilo que estava no meu coração e acabou que depois, curiosamente, ou não curiosamente, jesuincidentemente, me pediram para eu voltar para orar por famílias enlutadas. Olha só. Eu tinha acabado de perder meu tio, me chamaram para subir para orar por famílias enlutadas. Aí eu compartilhei com os irmãos. Olha, irmãos, a maioria das pessoas não sabiam disso. Só quem sabia era meu pastor, a minha célula e algumas outras pessoas mais próximas. Então, aí eu compartilhei com os irmãos. Olha, acabou de acontecer isso. Aí o pessoal... Acho que essa parte foi mais impactante que a mensagem. A mensagem talvez não tenha nem sido assim tão legal, mas essa parte, o pessoal, caraca. Sabe, então assim... O que eu quero falar com vocês, contando todas essas situações. Se eu deixasse a liderança da minha célula, se eu abandonasse o projeto, a célula dos adolescentes, se eu deixasse o meu setor, agora uma área, eu tenho uma área de homens, que conta aí cerca de 60, talvez mais, homens e adolescentes, né? E meio que como coordenador da juventude hoje, dessa parte masculina, eu ainda acumulo ainda ali. Quando dá tudo certo na juventude, ninguém lembra de mim. Agora, quando dá tudo errado, o pastor Lívio vem em cima de mim. Então, assim, eu não sou líder da juventude, mas quando dá errado, é em cima de mim que o pastor Lívio vem. Então, assim, se eu tivesse deixado tudo isso aí por causa da minha cirurgia, cara, eu vou parar.
minha sogra estava fazendo um tratamento de câncer. E quem levava minha sogra para o tratamento de câncer era eu. Não, pô, eu vou levar, sabe? A minha esposa ficou até meio traumatizada. No dia que ela era para entrar na primeira consulta com o oncologista, ela travou, não conseguiu entrar. Eu entendi isso e assumi a responsabilidade. Então, praticamente aí eram 2 consultas semanais, né, no oncologista, quimioterapia, injeção de imunidade e tal. E olha aqui, ó, imagina aí uma pessoa com baixa imunidade no período de pandemia. Difícil, né? Então, o medo não era nem tanto o câncer, o medo era mais a Covid mesmo. Então, se eu tivesse parado, vocês acham que são motivos justos para eu ter parado? Será que são motivos justos? Poxa, minha sogra está em câncer, sabe? Será que alguém me cobraria o contrário? Se eu virasse e falasse assim, naquele dia que eu tinha que pregar, se eu virasse e falasse, não vou pregar, será que alguém ia falar, não, Rafael, você tem que... Será que alguém me cobraria o contrário? Exigiria de mim que eu subisse para pregar? Será que alguém exigiria que eu conectasse na minha célula depois da cirurgia? Será que... E ninguém cobrou, né? Mas eu decidi assumir minha posição e lutar. Eu vou repetir. Eu decidi assumir a minha posição e lutar. Sabe, eu poderia ter deixado o projeto Casas de Paz, né? Já estava coordenado, já tinha iniciado, as conversões começaram a acontecer, eu podia ter parado. Sabe? E Casas de Paz, célula, igreja, é luta todo o tempo. É luta antes, é luta durante, é luta depois. Na verdade, até hoje a gente está em luta. Sabe? Será que sobre meu tio Pedro, será que eu poderia recuar, não subir para falar a mensagem? Será que eu poderia não ir em Bento Ribeiro? Será que alguém iria me criticar se eu me posicionasse assim? Mas eu escolhi assumir a minha posição e lutar. Sabe? E sobre meu tio Pedro eu disse assim, e para minha célula, para o meu pastor, eu disse, olha, eu estou triste. Eu estou triste, mas eu preciso avançar. Tem muita gente assim, dependendo de mim, não que as pessoas dependam de mim, mas tem muita gente dependendo de mim ainda mais. A minha célula depende de mim, o meu setor depende de mim, a minha área depende de mim, a juventude depende de mim, os mensageiros da paz dependem de mim, os adolescentes dependem de mim, lá os crias dependem de mim. Sabe o que me move, irmãos? É o meu propósito. O meu propósito me move. Razões e motivos para não fazer, para desistir, sempre haverá. Na verdade, eles só aumentam. Deixa eu te dizer, eles só vão aumentar. Só que a escolha é de vocês, a escolha é nossa, a gente que escolhe. E eu falei para o pessoal, olha, eu preciso continuar avançando, não é sobre o Rafael. Talvez não é somente sobre o Rafael. Eu preciso continuar avançando e fazer as pessoas avançarem também. Eu preciso. Eu entendi que esse é o meu propósito. E eu quero dizer isso aqui para vocês de Vital Brasil. Quero dizer isso para o pastor Domingos. Pastor Domingos, nós precisamos continuar avançando, fazendo as pessoas avançarem. Niterói precisa ser alcançada para Jesus. O Rio de Janeiro precisa ser alcançado para Jesus. O Brasil precisa ser alcançado para Jesus. E ele só vai ser alcançado se você avançar. Se você, líder de célula, entender que você não pode parar, vai doer? Vai doer. Você vai chorar? Você vai chorar. Você não vai ser sorriso não, sabe? Eu não sei, olha, Deus tem sustentado a minha sogra até hoje. Mas eu não sei até quando ele vai continuar sustentando ela. Ela poderia já ter falecido de câncer, ela poderia já ter falecido de Covid, sabe? Eu poderia ter... não sei até quando Deus vai sustentar. Mas enquanto houver vida em mim, eu vou continuar avançando. Esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito. Irmãos, esse condomínio aqui precisa ser alcançado. Eu não sei com que olhar você olha aquilo dali, mas eu olho aquilo dali e nossa, eu vou me mudar para cá. Eu olho, esse condomínio precisa ser alcançado. Eu olho aqui atrás, a comunidade precisa ser alcançada. Sabe, se você esperar a sua sogra ser curada de câncer, se você esperar você ter alta da cirurgia, se você esperar o luto do seu tio, que pode durar 2 anos, passar, se você esperar, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então eu quero colocar isso aqui para vocês. Eu disse no início, assuma a sua posição. Então, irmãos, assuma a sua posição. Vou falar bem devagar para entrar, sabe? Entrar igual agulha quente. Minha mãe dizia que a agulha era perigosa. O pessoal mais antigo vai... Acho que eu sou um antigo também. Eu estou falando muito do pessoal mais antigo, mas acho que eu sou antigo. Antigamente dizia que não pode tomar cuidado com a agulha tinha que guardar bem num local assim, né? Cruzava ela assim, para não ter o risco dela entrar em você, porque dizia que a agulha andava pelo corpo. Não dizia isso? A agulha anda pelo corpo. Se anda, eu não sei, mas nunca deixei a agulha dando mole. Então, assim, eu vou falar bem devagar. Cara, eu sou dos antigos, cara. Não é possível, eu sei muita coisa de antigo para não ser antigo. Então, olha só. Eu vou falar bem devagar para entrar com uma agulha assim, ó, quente em você. Assuma a sua posição.
Você precisa avançar e continuar fazendo as pessoas avançarem. Esse é o seu propósito. Esse é o seu propósito. Você não pode parar. E agora acontece coisas lindas. Sabe o que eu posso te falar, o que eu posso te falar sobre meu tio Pedro? Deus me deu a honra de fazer o culto fúnebre do meu tio. Nossa, Rafael. Irmãos, me deu a honra. Ele faleceu. Infelizmente. No caso do meu tio Mauro, infelizmente, só Deus sabe, né? Mas talvez, né? Deus deu muitas oportunidades a ele. Eu não sei o que aconteceu. Seguiu-se o juízo na vida do tio Mauro. Mas sobre meu tio Pedro é um testemunho à parte, né? Minha avó ofereceu ele a uma entidade, eu ia falar o nome da entidade, mas ofereceu ele a uma entidade, né? E assim, meu tio tinha idas e vindas, mas quando ele faleceu, ele estava firme na igreja. E Deus me deu a honra de fazer o culto fúnebre do meu tio. Eu lembro que da noite pro velório, assim, eu dormi pouco, né? E Deus colocou no meu coração a mensagem, tinha me colocado claramente, da mesma forma que colocou claramente que eu tinha que falar com vocês aqui hoje, Ele colocou claramente no meu coração o que eu tinha que falar naquele dia. Só que assim, eu estava lutando, sabe assim, não vou falar, e fala, você vai falar assim, não vou, vai falar assim. Então tinha ali alguns crentes, alguns desviados, outros não crentes ali da família, e a gente chegou ali, colocamos o corpo na gaveta, fechou-se, o pessoal estava indo embora. Era isso. Aí eu, caramba, eu vou ter que fazer. Aí pedi autorização ao meu primo mais velho. E posso juntar a família? Posso falar umas palavras? Ele pode. Aí juntei a família e trouxe ali algumas memórias. Como você vai lembrar do tio Pedro? E eu comecei, né? Poxa, eu vou lembrar do tio Pedro do Comando Delta 4. Cara, é velho, eu sou velho, tenho certeza agora. Comando Delta 4, Chuck Norris. Eu lembro disso, que eu ia para casa dele e assistia isso, tomava grapete. Eu lembro da música do Reginaldo Rossi, que tocava nessa época, ele estava desviado, irmão, calma. Estava desviado, mas voltou e desviou algumas outras vezes. Música do Reginaldo Rossi, eu ficava ouvindo como criança, assim, ficava imaginando a música do Reginaldo Rossi. Caramba, que viagem. Que viagem. Então, olha, eu lembro do tio Pedro assim, eu lembro que eu era o cabeça de taxinha, que ele me chamava, uma cabeça assim meio avantajada, meio que Morfeu aqui, Matrix. Agora eu ganhei pontos, não sou tão velho. Matrix, apesar que Matrix é de 98. Então, olha só, irmãos, tem irmãos aqui que estão olhando assim para mim, Matrix, que esse cara tá falando. Deixa eu voltar então. Então, eu reuni a família ali, eu trouxe a lembrança, essas memórias do tio Pedro, dei uma palavra bíblica sobre isso, né? Sobre quando Paulo fala a Timóteo sobre a fé que habitou na tua avó, que habitou na tua mãe, que habita em ti. A gente já tinha sepultado a minha avó, então a fé que habitava na minha avó se converteu. A fé que habitava na minha avó, a fé que habitou no meu tio e a fé que deve habitar em nós. Fiz apelo no funeral, orei e ainda cantei. Olha, barba, cabelo e bigode. Vocês imaginam que... Será que se eu pudesse falar para o meu tio, será que se ele pudesse saber que no funeral dele, o sobrinho dele ia fazer o culto fúnebre dele, será que ele ficaria honrado? Será que eu honrei a memória dele? O corpo estava ali, não podia ver mais nada. Mas será que eu pude honrar a memória do meu tio? Será que ele teve a memória honrada? Sabe? E isso foi fruto de eu entender. Eu entender que eu preciso avançar e continuar as pessoas, fazer as pessoas avançarem. Então, assim, você sabe o que é ser um guerreiro principal ou ser um principal guerreiro? É aquilo, né? Eu já falei. Quando todos estão recuando, ele está avançando. Quando todo mundo corre, corre, ele está ali, ele se apresenta para a batalha. É quando, ao invés de largar deixar um projeto, fechar uma célula, eu não vou fechar essa célula não, pode estar eu sozinho aqui nessa célula, mas eu vou avançar. É célula online que tem que fazer? É célula online que eu vou fazer. Eu vou ficar aqui sozinho lutando, eu vou assumir posição e vou lutar até esse Google Meet grudar na minha mão, sabe? A espada grudando, talvez seja um Google Meet que tenha que grudar na sua mão, sabe? Eu vou fazer a minha célula até o Google Meet grudar na minha mão. Então, assim, quem sabe, eu não sei qual é a sua fronteira de sangue. Não sei, eu te contei algumas fronteiras de sangue minhas, mas eu não sei qual é a sua. Quem sabe você está prestes a recuar da sua célula, quem sabe você está prestes a recuar do seu casamento, do seu filho, da sua família, né? Ou então, quem sabe você já até recuou, quem sabe você já fechou a sua célula, quem sabe você já desistiu do seu casamento. Mas eu quero te desafiar hoje, nessa manhã, a assumir a sua posição e a lutar. Preste atenção. Eu quero te desafiar a assumir a sua posição e a lutar. Quero que você segure firme essa espada, até essa espada virar uma extensão do seu corpo. Sabe o que significa isso? Segurar a espada até ela grudar na sua mão, até a sua célula ser parte de você,
até você chorar quando as pessoas não vêm à reunião, até você chorar quando você olhar, cara, tá faltando a pessoa aqui nesse banco. É isso que significa a espada grudar na sua mão, sabe? Você não desistir da sua família, você não desistir do seu casamento, você ser ministrado por Deus e lutar até que isso grude na sua mão. Então, o que você precisa segurar firme até que isso grude na sua mão? Decida hoje, segurar firme e não soltar mais. Segure o ministério que Deus te deu e segure com força. E se você ainda não sabe qual é esse ministério, peça direcionamento a Ele, que Ele vai te dizer. Ele vai te dizer. E eu posso dizer a vocês, eu não solto a visão celular por mais nada. Eu segurei firme, decidi segurar firme. Eu decidi segurar firme a minha família. Eu decidi segurar firme as pessoas, as juventudes, e não solto por nada. Sabe, no velório do meu tio foi curioso que a gente terminou, aí minha mãe falou assim, olha, o pastor não veio, né? O pessoal da igreja não veio, porque, claro, né? Covid e tal, tudo bem. Poxa, o pessoal da igreja não veio, o pastor. Aí minha mãe falou assim, o pastor do Pedro não veio. Aí eu falei, veio. Ela, veio? Veio. Eu sou o pastor do meu tio. Eu sou o pastor da minha família. Eu sou o pastor da juventude. Eu sou o pastor da minha célula. Eu sou o pastor da minha casa. Eu decidi lutar, irmãos. Eu decidi assumir minha posição. Eu segurei firme. E é isso que você precisa fazer. Decidir lutar e segurar firme. Sabe? E eu quero te dizer aqui o último para encaminhar para o final. Qual o seu pacto da mim? Segure firme. E eu quero te dizer aqui, curioso. Sabe qual é um outro significado para Eleazar? Lázaro. Eleazar seria no hebraico, Lázaro no grego. Então, Lázaro, sabe o que significa Lázaro também? Lázaro significa a quem Deus ajuda. Eleazar, Deus ajudou, né? E Lázaro significa quem Deus ajuda. Então, é uma similaridade. Pode ser, sim, que Eleazar e Lázaro sejam aí, versões diferentes, igual Maria e Mary. Né? Maria no português e Mary no inglês. Né? Todo nome que tem isso, mas Eleazar, Deus ajudou, e Lázaro, a quem Deus ajuda. E com esse último significado aqui, eu nunca falei isso, mas eu quero profetizar aqui em Vital Brasil. Profetizar na sua vida. Talvez você não tenha sido um Eleazar até hoje. Talvez você não tenha assumido sua posição, talvez você já tenha recuado, mas pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus, irmãos, não é o Rafael. Então eu vou fazer com muita certeza. Pelo Espírito de Deus eu quero profetizar aqui em Vital Brasil na sua vida. Se você tem sido um Eleazar, não tem sido um Eleazar durante esse tempo todo, eu quero te dizer como Jesus disse para Lázaro. Jesus disse para Lázaro, saia para fora. Lázaro estava morto há 4 dias. Eu não sei há quantos dias você está morto, há quantos anos você está morto, não sei há quanto, mas eu quero te dizer, saia para fora. Saia para fora, irmãos. E eu te desafio pelo Espírito de Deus ainda, é pelo Espírito de Deus, irmãos, sabe? Porque talvez o Rafael, e eu oro muito a Deus para que eu continue segurando firme essa espada, mas pode acontecer que algum dia eu solte a espada, irmãos. Sabe, aí é você que vai segurar firme a espada e vai me puxar. Aí está com vocês, tá, irmãos? Mas eu quero te desafiar a ser um Eleazar, a ser um instrumento de ajuda de Deus para as pessoas, ser uma pessoa que ajuda as pessoas. Deus ajudar as pessoas através de você, através da sua célula, através desse lugar que não está por acaso, não está entre condomínios, não está aqui por acaso, sabe? Não está aqui por acaso. Eleazar não estava ali naquele local, naquela fronteira de sangue por acaso. E eu quero te desafiar a ser um irmão da tranquilidade. Deus quer operar grandes milagres, grandes vitórias através de você. Mas para isso você vai precisar assumir a sua posição e lutar. E por último, sabe o que acontece? Por último, para encerrar, os que recuaram virão depois para saquear os despojos. Ou seja, através de você, através do seu posicionamento, muitas pessoas serão abençoadas. Sua família, sua célula, esse condomínio, essa comunidade, Vital Brasil, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, serão abençoadas através do seu posicionamento. E a gente não deve olhar, nossa, o pessoal que recuou e avançou. Não, é normal recuar. Eu já recuei na vida, sabe? O Rafael que está aqui falando para você, nem sempre foi esse Rafael, não. Eu já recuei muito, sabe? Mas houve um dia que eu decidi avançar. Né? Então, assim, através do seu posicionamento, Deus quer dar muitas vitórias. Então, decida hoje ser um Eleazar, independente da sua fronteira de sangue. Eu não sei o que você está passando. Talvez eu tenha falado alguma coisa aqui, você... Rafael, isso daí é fichinha perto do que eu estou passando. Isso é pouco perto do que eu estou passando. Estou passando coisa pior do que isso. E é Deus que vai te sustentar, não é o Rafael. Ou talvez você... Nossa, caramba, realmente... Talvez aquilo que eu tenha passado não seja tão preocupante assim. Mas eu quero te desafiar a ser um Eleazar, independente da fronteira de sangue. Né? Eu quero que você se una ao pastor Domingos. Esse é o desejo do Espírito Santo, esse é o desejo do Espírito de Deus. Assim como Eleazar se posicionou para defender, ele era um guerreiro, ele foi conhecido como um dos principais guerreiros de Davi. Então, irmãos, unam-se ao pastor Domingos. Sabe, nesse momento de retomada, se ainda for célula online, una-se ao pastor. Una-se ao líder,
Deus deu uma visão para o líder dessa igreja. Deus deu uma visão clara ao líder. E se você acredita nisso, una-se. Se você não acredita, pode recuar. Recua. É melhor que recue mesmo. É melhor que Davi fique ali com 3 valentes para guerrear do que ficar com 3 pessoas, com mais de 3 ali e que fica ali. Não, mas olha só, irmãos. Mas o meu desejo, o desejo do Espírito, não é nem o desejo do Rafa, não. O meu desejo, o desejo do Espírito, mas melhor, é que todos vocês se unam ao pastor dessa igreja, se unam ao líder dessa igreja, se unam na visão. Olha só, igreja, é para cá. Vai, irmão. Agora é para... Vai, irmão. Sabe, é a visão que Deus deu. E lute, decida lutar, assuma a posição e decida lutar. E eu quero orar com vocês. Sabe, eu quero orar com vocês. Quero orar com você. Como eu disse, talvez, eu não sei se online, se alguém aqui não tem caminhado com Jesus, se alguém aqui não entregou a sua vida a Jesus ainda. Como eu disse mais cedo, eu lembro do dia que eu me converti, de tudo, menos da mensagem, mas eu lembro do apelo. Então eu quero fazer um apelo de salvação. Se você entende que precisa entregar a sua vida a Jesus, que você possa fazer um sinal com uma das suas mãos. Eu vou pedir para a nossa irmã do teclado fazer um fundo musical, se possível. Então, se você entende isso, a igreja entende que é um momento delicado, está em oração. Então, se você entende que é um momento que você não tem caminhado com Jesus, se você ouviu muitas coisas aqui, mas o seu coração está ardendo, nossa, é disso que eu preciso. Eu não entendi nada do que o Rafael falou, mas o meu coração está me dizendo, tem algo me dizendo que eu preciso disso. É o Espírito Santo falando com você. Se tem alguma voz na sua mente falando, não, que isso, cara, não vai lá não. É o inimigo falando para você não ir. E eu repreendo a ação do inimigo nesta hora. Então, se você entende, você precisa dar um passo para Jesus, um passo de fé e entregar a sua vida a Jesus, faça um sinal com as suas mãos. Se você que está aqui e quer tomar essa decisão, você, seja adolescente, seja jovem, seja um irmão mais maduro, se você entende isso, e se você está nos acompanhando online e você quer tomar essa decisão, você pode colocar aqui no chat, eu quero orar por você. E o meu segundo pedido é, se você entende que não tem sido um Eleazar, se você entende que você não tem assumido a sua posição, mas você quer assumir hoje, e se você tem assumido a sua posição, mas você está, quem sabe, enfraquecido, quem sabe as lutas estão demais, quem sabe você está assim, ó, tremendo e não vão mais suportar, sabe? E você precisa de um renovo de Deus, eu quero orar por você. Eu quero orar por você também. Então eu quero orar, acredito que não haja decisão de salvação, mas eu quero orar por você. Você entende, você vai fechar os seus olhos e nós vamos orar para que nós possamos assumir a nossa posição, para que nós possamos lutar bravamente, para que nós possamos nos unir ao anjo dessa igreja, ao líder dessa igreja, ao pastor Domingos, e avançar aqui em Vital Brasil com as nossas células, com os nossos projetos, que eu tenho certeza que Deus tem colocado no coração dos irmãos. Feche seus olhos, vamos orar. Comece a falar com o Senhor, querido. Não espere eu falar. Fale do seu jeito, fale do jeito que você sabe, fale daquilo que conforme você entende, conforme a sua situação. Coloque para Deus. Quem sabe foi uma perda familiar. Então fale para Deus, Deus, tem doído, mas eu quero a tua cura, Senhor. Eu quero que o Senhor cure o meu coração. Quem sabe é uma perda financeira e não é menos importante. Então coloque isso diante do Senhor, a perda financeira. Quem sabe você tenha desistido ou está fraco na sua célula, coloque, Senhor, renove as minhas forças. Senhor, eu quero ser um dos principais guerreiros. Eu quero ser conhecido como um dos principais guerreiros de Vital Brasil. Quando falarem de Vital Brasil, se for escrito um livro sobre Vital Brasil, eu quero meu nome lá. José, Maria, Rafael, Tiago era um dos 3 principais guerreiros de Vital Brasil. Senhor Deus, aqui está a tua igreja. Senhor Jesus, esta é a tua noiva, é a tua igreja, e nós nos colocamos diante de ti. Nós abrimos o nosso coração para ti. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, no nosso coração. Nos fortaleça, renova as nossas forças. Nós pedimos a tua unção fresca, a tua unção de renovo, Pai. E que o Senhor nos coloque de pé, que o Senhor nos fortaleça, renove as nossas forças, Pai. Porque a nossa força é pequena. A nossa força é limitada, por nós mesmos nós não fazemos. Mas, Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor encha as nossas vidas. Nós queremos lutar bravamente, Pai. Nós queremos ser instrumento de ajuda para outras pessoas. Nós queremos ser irmão da tranquilidade para outras pessoas. E que o Senhor possa usar a nossa vida, possa usar aquela dor, possa usar as nossas fronteiras de sangue, as nossas adversidades, para ministrar a outras pessoas. Espírito Santo, aqui está a tua igreja. A igreja é tua, Espírito Santo. Fortaleça
a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.